Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Bom dia, sou o psicólogo Alsupini. Toda semana eu estou por aqui para falar com vocês um pouquinho sobre psicologia e hoje eu vou falar sobre individualidades. É um assunto bastante interessante, de uma conversa com o meu grande amigo de mais de 40 anos de estrada, aí, o Fábio, e eu acho importante compartilhar com vocês. A gente já falou aqui nesse canal, e todo mundo sabe, que existem muitos tipos de pessoas diferentes. Cada um tem a sua própria personalidade, cada um tem o seu próprio jeito de ser, cada pessoa gosta de uma coisa do seu próprio jeito, e dentro dessa pandemia, então, isso ficou muito mais claro. Às vezes com muita dificuldade das pessoas dentro de casa, algumas querendo ficar mais tranquilas, outras querendo sair, umas preocupadas, outras querendo viajar e etc. Por essas diferenças entre as pessoas, por a gente ter pessoas que são mais fechadas, pessoas que são mais abertas, pessoas que são consideradas mais frias e outras mais emotivas, é que muitas vezes existem problemas nos relacionamentos. Qualquer tipo de relacionamento, seja relacionamento familiar, com parentes mais distantes, com as pessoas próximas, seja até no relacionamento profissional, onde você vai ter aquele monte de gente que gosta de ficar nos grupinhos fumando no intervalo, e vai ter aquelas pessoas que gostam de focar mais no próprio trabalho, ou então ler um livro durante o seu período de descanso, ficar sozinha no seu canto, e também, claro, nos relacionamentos afetivos, do lado emocional. Toda diferença não compreendida acaba gerando transtorno e acaba gerando desentendimento. Essas pessoas que normalmente são chamadas de frias, né, são assim definidas nessa palavra, elas têm maior dificuldade de expressar sentimentos. Gostam de ficar mais fechadas, gostam de ficar mais no seu canto, não conseguem lidar muito bem com elogios, não conseguem muitas vezes saber como agradecer um presente ou alguma coisa desse tipo, porque têm dificuldade em demonstrar afeto. Isso não significa, em hipótese alguma, que essas pessoas não sentem. Elas só têm um pouquinho mais de dificuldade de demonstrar esse sentimento. Aquilo fica mais para dentro, mais guardado. Pode até ter uma intensidade diferente, mas o sentimento existe, ele está lá. E pode ter muitos motivos originados para que essas pessoas chamadas frias sejam desse jeito. A origem pode estar lá na infância, pode ter sido quando criança, não recebeu uma quantidade de amor suficiente, ou então ela se formou sozinha dentro da personalidade naquela transição de criança para adolescência por algum problema particular, seja ele físico, seja emocional, que acaba afastando das pessoas, ou até mesmo por escolha. E eu estou explicando tudo isso aqui, né, para falar da dificuldade que essas pessoas mais frias têm quando precisam lidar com pessoas que são completamente o seu oposto, né? Então você tem lá um amigo, ou um par, ou um colega de trabalho que é extremamente emotivo, que quer a todo tempo ter a certeza de que está agradando, ou de que você gosta daquela pessoa, ou que você está se sentindo bem ao lado dela e assim por diante. E para quem tem essa individualidade maior, isso é um baita desafio. Quando as pessoas querem ficar sozinhas, quietinhas no seu canto, como é uma rotina já bastante grande, às vezes essas outras pessoas que precisam mais de contato, que precisam mais de atenção, têm dificuldade de entender. E juntamente com a dificuldade de atender, a dificuldade de aceitar que essas pessoas sejam desse jeito. E algumas, com algum problema de carência, com algum problema de amor próprio, podem acabar achando que a atitude daquela pessoa que sempre foi daquele jeito, que sempre agiu assim, é por causa dela. Ela esquece do passado, ela esquece do crescimento e acaba tentando se infligir uma culpa que ela não tem. E aí pode acabar criando confusão, uma briga, conversas desnecessárias, aquele tipo de coisa, ah, você não gosta de mim, ou você não gosta de mim como eu gosto de você não faz as coisas do jeito que eu faço, e assim por diante. Uma série de pequenos transtornos que poderiam ser evitados com uma coisa muito simples: conhecimento e sinceridade. Quando isso acontece, normalmente é um caminho muito ruim para as duas pessoas.
ou mais, né? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente emocional, ou até mesmo no trabalho. Por quê? Porque chega um momento que aquela pessoa que é mais individualista, que é aquela pessoa que gosta mais de ficar no seu espaço, ela acaba se irritando, acaba ficando nervosa e acaba soltando algumas coisas desnecessárias, a menos que ela saiba, claro, controlar seu impulso. Mas pessoas individualistas e impulsivas acabam arrumando confusão porque acabam colocando para fora de uma forma que as outras pessoas talvez não entendam a sua irritação por estar sendo perturbada, molestada no momento em que só queriam ficar fazendo as suas coisas. Mesmo que sejam coisas simples, tomar uma taça de vinho, assistir um filme na TV, sentar para ler o jornal, ver as notícias do dia, e aí quando começa vó, filho, sobrinho, namorado, esposa, qualquer pessoa que tenha uma visão diferente e queira ou precise de atenção, acaba gerando este tipo de conflito. Qual é o grande problema disso tudo? Muitas vezes, para tentar contornar esse tipo de situação, as pessoas, essas mais individualistas, acabam mudando seus planos, parando seus projetos, ou até mesmo essas pequenas atividades prazerosas para dar atenção ao outro. Só que isso vai se acumulando, e pode explodir de uma hora para outra via esse canal da impulsividade. Então, duas coisas, pessoal, muito importante. Primeiro, cada um pode dar apenas aquilo que tem. Se você não tem afeto, se você não tem carinho, se você não tem amor, que seja, dependendo da definição que você dá dentro de si, não adianta você querer espalhar para o outro. Você primeiro precisa ter para poder retribuir. Não esperem de pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de demonstrar essa atenção, que elas vão assim mudar completamente e vão dar mais carinho, mais afeto, para que você fique feliz ou supra as suas expectativas. As pessoas não são desse jeito. E aí depois não adianta você querer que ela mude, né, que ela atue como se fosse uma peça de teatro para tentar ser quem não ela é, e aí no final dos relacionamentos ou em qualquer briga dizer, nossa, como você mudou. Não, na verdade a pessoa nunca mudou. O máximo que ela pode ter feito foi tentar colocar uma fantasia de quem ela não era, para tentar agradar, conquistar, ter um primeiro momento bom, mas a essência sempre esteve lá e isso não vai mudar nunca. Segundo, pessoal, não criem expectativas. Se a reação ou a atitude do outro não é como você espera, não é como você gostaria, o problema é seu. É você que está criando uma expectativa sobre um fato que você não pode controlar. É preciso conversar, é preciso ter ciência de como são as pessoas, para que você não espere que seu chefe vá te dar um elogio quando você faz um trabalho bem feito, ou que você não espere que seus familiares vão mandar para você um buquê de rosas, quando na verdade essas pessoas não estão dando muita atenção para esses fatos, ou dentro do relacionamento você esperar que vá acontecer alguma coisa surpreendente, quando as pessoas têm as suas rotinas e têm a sua capacidade limitada de fazer certas coisas. E para as pessoas mais individualistas, é muito importante aprender a dizer não. Ficar com a consciência tranquila após fazer isso. Falar não é falar a verdade, é ser honesto, é ser sincero. É muito melhor você falar que não vai fazer alguma coisa do que você deixar em dúvida ou falar que vai e chegar na hora H não conseguir porque não é você que está ali. Na verdade, quando você tenta agir como você não é, não sabe, você acaba virando um ator numa peça de teatro que não é sua. Dentro de casa, no trabalho, no relacionamento. Com o tempo isso vai se desgastar, as coisas vão voltar ao normal, e aí vem aquela velha frase que existe sempre nos rompimentos. Eu não conhecia quem estava comigo. Eu não sabia quem era essa pessoa. Você nunca conhece alguém até viver com a pessoa e etc e tal, todos esses clichês. A verdade é uma só. Muitos dos casais, dos relacionamentos, das tensões familiares que não dão certo, é porque as pessoas têm medo de mostrar quem na verdade são. Têm medo de falar as suas características, os seus desejos, os seus objetivos,
e acabam tentando mudar no meio do caminho, e quando isso não acontece, geram decepção e frustração. Se vocês se mostram do jeito que vocês realmente são desde o começo, a tendência é que dê certo. Agora, se você acha que não tem qualidade, capacidade, ou o seu jeito não é suficiente para ter alguém ao seu lado, você precisa mudar para você mesmo. Porque às vezes é melhor estar sozinho do que estar enganando alguém e depois ter esse monte de confusão pela frente. Tá bom, pessoal? Não cobrem de quem não pode dar e não ofereçam o que você não pode dar para as outras pessoas. Obrigado por estar por aqui. Até semana que vem. Se quiserem um assunto específico, façam igual o Fábio. Vamos bater um papinho e a gente grava um vídeo específico para vocês na próxima semana. Tá bom? Obrigado e até lá.